Olá, tudo bem? O Brasil é hoje o segundo país com o maior número de cirurgias plásticas realizadas, perdendo somente para os Estados Unidos, que sempre foi o campeão nesse sentido. Mas a grande preocupação dos cirurgiões plásticos agora tem sido em relação às complicações cada vez mais presentes nesses procedimentos. Nesse caso, a internet é uma grande vilã, porque em muitas redes sociais, os profissionais, às vezes não médicos, prometem milagres em beleza. Para falar sobre o assunto, eu trouxe aqui no canal Viva Mais o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Paraná, Dr. Alfredo Duarte da Silva. Dr. Alfredo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Cris. É um prazer estar aqui com você, a pessoa que você é, tão bacana, tão gentil com a gente. E a gente só tem que agradecer. Obrigada. Então vamos esclarecer, por que essa preocupação hoje, Os cirurgiões plásticos estão percebendo que cada vez mais há mais complicações em procedimentos? Bem, antes de mais nada, assim, eu queria dizer para você que a cirurgia plástica não é só o que as pessoas pensam, ela é muito mais, O cirurgião plástico, para ele ter uma formação, ele demora muito tempo. Por exemplo, ele tem que fazer 6 anos de medicina, depois 2 ou 3 anos de cirurgia geral, depois mais 3 anos de cirurgia plástica e depois fazer ainda uma prova e ser aprovado para que possa então receber o título de cirurgião plástico. Então, durante todo esse tempo, ou seja, mais ou menos 13 anos, 12, 13 anos, ele está sendo submetido a testes diários da competência dele. Não é um curso de final de semana que transformou ele num cirurgião plástico habilitado para fazer algum procedimento. Então, ele está preparado não só para realizar a cirurgia, mas também para tratar alguma complicação e atender bem o paciente, não abandonando esse paciente, às vezes, em algum momento que ele está fragilizado. Então, essa é a função da cirurgia plástica. E é aí que vocês têm percebido, que muitos pacientes têm chegado com complicações e aumentado aí esse número preocupante, de complicações. Cris, infelizmente nós estamos passando por uma fase complicada dentro da cirurgia plástica. Por que eu digo complicada? Algumas leis que ocorreram no Brasil, eles deram habilidades, condições legais para algumas outras áreas entrarem na área da cirurgia plástica. Com isso, somado ao Instagram e cursos de finais de semana que esse pessoal tem feito, eles se tornam habilitados e se acham habilitados para fazer um procedimento que é de cirurgião plástico, causando assim, muitas vezes, alterações que não são mais reversíveis nos pacientes. Então, a gente tem que pensar que o cirurgião plástico ele tem que se preparar muito para fazer algum procedimento cirúrgico. E as outras áreas não têm. E quando você soma isso com a propaganda no Instagram, no Facebook, se complica. Por quê? Porque hoje o mundo está girando em torno do Instagram, do marketing. Todo mundo teve a capacidade de aparecer numa tela e falar o que gostaria de falar ou sonhar com o que gostaria que fosse. Só que a realidade, o dia a dia do trabalho, das complicações de um procedimento cirúrgico são totalmente diferentes. Hoje o grande desafio dos cirurgiões plásticos e até mesmo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é inibir um pouco essa invasão desses profissionais não habilitados, não é isso, doutor Alfredo? Como que isso tem acontecido? Profissionais que não são médicos fazem cursos de fim de semana, por exemplo, para aplicação de botox, uma cirurgia pequena na face. Geralmente é isso que tem acontecido? Bem, na verdade, tem uma briga judicial entre sociedade, sociedades médicas com áreas que não são médicas. Isso, claro, vai para tribunais. Tá. Mas, independente disso, algumas áreas foram liberadas de fazer atos relacionados à medicina com um ato médico, E eles estão fazendo. Então, eles têm a condição de fazer, atualmente, pela lei. Só que as complicações é que são os problemas. Eles não sabem tratar uma complicação. O médico, o cirurgião plástico, não. Ele fez lá 12 anos de estudo,
ele fez prova, ele aprendeu a lidar com o sistema geral do paciente. Imagine um paciente desse que tem uma parada cardíaca durante um procedimento desse. Como é que ele vai agir? Ele não sabe nem fazer um ressuscitamento do paciente. Pois é, eu acho que é aí que a gente precisa alertar as pessoas, né? Por exemplo, quais complicações que podem acontecer durante um procedimento e aí o cirurgião plástico ele tem a capacidade para reverter. A que perigos o paciente aí está sujeito? Vamos pegar uma área que é bem comum, por exemplo, a injeção de preenchedores na face, né? Várias áreas não médicas estão realizando, né? Então, a hora que você injeta um preenchedor na face, você pode pegar um vaso e fazer uma trombose daquele vaso. Isso vai causar o quê? Vai causar uma necrose, que se não for feita alguma coisa muito rapidamente, necrose daquele, por exemplo, de um lábio ou de uma ponta nasal, né? Ou até mesmo ir para a região cerebral. E se não tiver uma pessoa especializada que vai primeiro detectar o que está acontecendo e segundo, escolher qual que é a melhor conduta, esse paciente pode sofrer muito no futuro. Fora as paralisias, né? Paralisia, pode ficar cego, que é uma coisa que está descrita na literatura, que não é nenhum nem dois, são muitos casos, né? Necrose da ponta nasal, necrose labial. Então isso é uma coisa que realmente acontece e com uma certa frequência. Isso daí não é uma questão assim, isso daí é um susto, estão aterrorizando. Não, isso acontece porque vocês recebem pacientes precisando consertar esses problemas, né? Sim, com certeza. Então, às vezes, o que acontece? O leigo vê lá no Instagram uma propaganda de um jovem, que eu faço cirurgia, que eu faço preenchimento, e às vezes até é engraçado que a gente observa que em algumas dessas propagandas no Instagram, eles fazem uma musiquinha, dançam, né? E tem gente que gosta disso. E vai lá e vai fazer um procedimento com essa pessoa, que não é habilitada para tratar uma complicação. E aí, como é que vai ficar? Né? Então, nós temos que pensar em tudo isso. A gente tem visto também eu acho que a gente precisa alertar a população porque na própria internet existem também os perfis de pacientes que passaram por essas dificuldades e estão alertando os seguidores, né? Mostrando quais os profissionais são habilitados, quais os profissionais não são habilitados, o que tem acontecido com várias vítimas também. Eu acho que é importante, né? Na hora de buscar um cirurgião plástico, um profissional habilitado, também pesquisar o que deu errado. Não é, doutor Alfredo? E existem maneiras de fazer essa pesquisa, né? Então, esse que é o charme, talvez, do Instagram, da internet, que ao mesmo tempo que ele produz a facilidade de uma pessoa ter acesso ao produto, ele também mostra o produto quando não é bom. Então, é isso que a gente conta. E a gente conta na orientação do paciente, mostrar para ele, procure um profissional que se formou, que está no CRM, que é médico no CRM, que é um profissional que fez a cirurgia plástica completa, né? Que tem o título de especialista, né? Se continua participando de congressos, de aulas, né? Isso tudo o paciente tem que saber. E é possível buscar nos sites, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também do CRM se esse profissional é habilitado, tem a especialização. Então hoje o paciente ele não pode se confiar somente na indicação de alguém. Nós estamos passando por uma fase um pouco complicada na cirurgia plástica, que é a fase também dos consultores de cirurgia plástica. Tem muitas pessoas que estão captando pacientes para alguns médicos, né? Isso, claro, a gente não entende como sendo uma coisa correta. Como se fosse um contato comercial. Como se fosse um contato comercial. Ela vai no Instagram, Facebook e faz a propaganda de um determinado médico e ela se coloca como consultora de cirurgia plástica. Ou seja, é como se estivesse vendendo um produto, um objeto, e não uma cirurgia plástica que envolve, né, riscos, envolve a saúde da pessoa. Exatamente. E aí está o perigo. Esse é um perigo muito grande, porque a gente não sabe se essa pessoa não está recebendo algum valor para fazer isso, né? E pode ser que esse médico não seja o médico mais indicado para operar e para fazer cirurgia e para operar aquela paciente.
né? E existe também todo um código de ética, a questão da publicidade também médica, que existe uma regulamentação que não permite esse tipo de serviço. Isso é uma maneira de burlar a nossa legislação e a nossa ética médica. Quando você for fazer a cirurgia plástica, a melhor maneira é você se informar se o médico é um bom médico, se ele está estabelecido naquele local, há quanto tempo que ele está estabelecido, né? Porque, inclusive, é muito comum, eu já peguei várias pacientes que elas vêm para nós com um problema, injeção de silicone na nádega, por exemplo. Injetou silicone na nádega. Por que você não vai? Eu pergunto para ela, por que você não volta no seu médico? Elas falam assim, ele já saiu de Curitiba. Não dão atenção, né, para esse paciente. E ela não quer mais voltar, até por vergonha mesmo, né? Então, ela tem que o paciente que for procurar um médico, ele tem que ter certeza que esse médico está estabelecido no local, se ele tem uma formação boa, há quanto tempo que ele trabalha, qual hospital, qual clínica. Enfim, tem que fazer uma investigação da vida desse profissional. Não uma investigação somente no Instagram. Às vezes, o Instagram, o Facebook pode dar alguma ideia, mas o mais importante é procurar no CRM, se ele tem realmente o título de especialista, procurar na internet se ele tem alguma coisa que desabone ele, enfim, fazer um questionamento para ela mesma se sentir segura na hora de fazer o procedimento. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também está com uma campanha muito legal, né, que é falando que na cirurgia plástica não existe milagre, existe ciência. Essa campanha está sendo feita no Brasil inteiro justamente por esse momento que vocês estão vivendo, né? É preciso que se conscientize mesmo a população. Veja bem, a cirurgia plástica é uma entidade de médicos, né, que estudaram e continuam estudando, né? Não é simplesmente a medicina e a cirurgia plástica, ela vai mudando constantemente, a tecnologia vai mudando constantemente e nós precisamos estar informados do que é bom e o que é verdadeiro, né? Porque existe muita coisa que se diz e que não é verdadeiro, né? Por exemplo, nós estávamos conversando aqui antes sobre o colágeno. E eu brinquei com você, eu tomava colágeno quando eu era estudante de medicina. Eu até perguntei para você se eu tinha ficado mais bonito. Né? Não é verdade. Colágeno, você tomar colágeno, na verdade, não quer dizer que você vai melhorar. Né? A ciência não mostra isso, não está comprovado isso. Mostra que você vai em algumas patologias, melhora. Pacientes que estão carentes desse produto, colágeno, o corpo vai absorver e vai melhorar. Agora, você vai ficar mais bonito, né? Sua pele vai ficar melhor, lisa, mais não tem nada forte. Comprovado. Infelizmente, não tem nada comprovado. Aproveitando, então, já que você tocou nesse assunto, doutor Alfredo, a gente tem visto, em relação ao colágeno, até bala de goma, né? Então, assim, são marcas, são profissionais se aproveitando de uma situação que, às vezes, as pessoas não conhecem, não sabem que aquilo ali não vai trazer resultado nenhum. Uma bala de goma de colágeno, se eu começar a tomar hoje, eu vou ter resultado? Com certeza não. Né? Aliás, vai ter o resultado de ficar feliz, que deve ser doce, deve ser gostosa a bala. Daí tudo bem. Agora, se você vai ficar mais nova ou vai melhorar a sua pele, com certeza não, está jogando dinheiro fora. Liz, eu também gostaria de falar para você em relação ao antes e depois. Né? É interessante que muitas pacientes vêm no consultório querendo ver as fotos pré de outras pacientes e pós-operatório das pacientes que foram operadas. Aí eu digo para elas, se eu te mostrar a foto, não vai ser a mesma coisa que vai acontecer com você, porque o teu organismo é um organismo diferente, né? E eu poderia também manipular aquelas fotos para ficar fotos lindas e maravilhosas, como são fotos que aparecem em algumas propagandas que não são éticas, né? Então eu digo para ela, infelizmente eu não posso te mostrar pré e pós-operatório. E isso a pessoa também tem que ver na hora de pesquisar na internet, que não é aquilo ali que vai acontecer com ela depois da cirurgia. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Se o médico mostra pré e pós-operatório, já desconfie desse médico. Por que desconfiar? Porque ele não está seguindo os preceitos médicos da ética médica, que não pode mostrar pós-operatório.
né? E a consulta tem que ser uma consulta bem completa, não é, doutor Alfredo? O que o cirurgião plástico tem que alertar na hora da consulta? Primeiro, ele tem que identificar se a paciente está preparada para ser submetida ao procedimento, né? Como é que ele vai fazer isso? Saber da queixa da paciente, se é uma queixa real ou se não é uma queixa que não justifica uma cirurgia, né? Segundo, orientar qual o procedimento que ele vai fazer para a paciente, com muito cuidado, com muito detalhe, né? Como que ela vai se sentir no pós-operatório, né? Quais são os fatores que vão acontecer no pós-operatório, como eu já citei, hematoma, dor, né? Um pouquinho de depressão. E outro detalhe importante, sempre procurar um familiar estar junto na consulta. Mais um outro detalhe, nunca realizar uma única consulta com aquele médico, né? Por quê? Porque o paciente precisa sentir que o médico é o que ela está escolhendo. Não ir atrás também de propaganda, de antes e pós-operatório, ou de uma amiga que disse, esse médico é excelente e maravilhoso, e você não investigar a vida desse médico. Agora, para a gente encerrar a nossa entrevista, vamos falar, não podemos deixar de falar sobre a pandemia, esse momento que a gente está vivendo. A gente sabe que os cirurgiões plásticos, desde o início da pandemia, tiveram cirurgias canceladas, voltaram a trabalhar, agora outra vez, né, tiveram as cirurgias suspensas mais uma vez. Qual orientação você dá para os pacientes, né, nesse momento, inclusive para os cirurgiões plásticos também, né, em relação aos cuidados agora nesse período da pandemia? Então, Cris, nós estamos passando por essa fase, não só nós, mas o mundo inteiro, por essa fase de dificuldade, não só dificuldade profissional, mas dificuldade econômica, dificuldade em casa com as nossas crianças, né? Então, o primeiro conselho que eu posso dar é calma, tranquilidade, né? Então, a gente tem que dar um passo de cada vez. Nós estamos seguindo de uma forma exemplar todos os conceitos exigidos pela Secretaria de Saúde. Mas, além disso, a gente quer dizer que para toda a sociedade que nós estamos sensibilizados com o sofrimento que todos estão passando. Acho que isso aí é o mais importante. Por quê? Porque nós sentimos na carne dificuldade que muitos estão sentindo. Por exemplo, morte de colegas médicos, morte de cirurgião plástico, enfermeiras doentes, técnica de enfermagem doente, né? A minha vontade é de pegar aquelas técnicas de enfermagem que estão trabalhando no Covid e abraçar todas elas e dizer assim que vocês são maravilhosas. Desculpa eu estar me expressando de uma maneira tão Não, mas eu acho assim, que é importante essa reflexão, porque muitas pessoas ainda não têm noção do real perigo que nós estamos vivendo. E eu acho que os médicos que estão na linha de frente, os médicos que estão perdendo colegas também precisam fazer esse alerta. Então, acho que aqui o canal está aberto para essa reflexão. Então, eu faço uma homenagem a esse pessoal de enfermagem, de técnica de enfermagem, médicos que estão na linha de frente, cirurgiões plásticos que também estão atendendo em pronto atendimento, em UTI. A gente só tem que agradecer esse pessoal. Até me arrepio aqui de falar isso aí, mas a verdade é essa. A gente não imagina o quanto eles são maravilhosos. Doutor Alfredo, você falou que algumas cirurgias vocês levam, né, a conhecimento da secretaria. É bem importante a gente deixar claro que as cirurgias são as essenciais, não é isso? Exatamente, são as essenciais. Porque são cirurgias em caso de traumas, em caso de câncer, né? Reconstrução de câncer. Né? Porque as coisas continuam acontecendo, infelizmente, né? Os acidentes continuam acontecendo. Sim. As pessoas ainda têm a necessidade de operar, fazer uma cirurgia reconstrutora. Explica um pouquinho para as pessoas essa realidade de vocês também. Então, o cirurgião plástico, na verdade, ele não trabalha somente na melhora do contorno corporal, ele trabalha também na área de queimado, na área de reconstrução de câncer de cabeça e pescoço, reconstrução de câncer de mama, né, de trauma de membro inferior. Às vezes, em alguns casos, muitos cirurgiões plásticos fazem também reconstrução de mão, implante de dedo, mão, coisas que acontecem no dia a dia. Então, nós estamos trabalhando no dia a dia nessas áreas de reconstrução.
Doutor Alfredo, acho que todos esses esclarecimentos são muito importantes. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, né? Refletindo também sobre esse momento que a gente está vivendo. Então, a gente só tem a agradecer e deixa aqui o canal aberto para outra oportunidade para a gente falar sobre outros assuntos. Opa, eu que agradeço, Cris, pela ajuda não só no nosso dia a dia lá na regional, que você realmente tem sido importantíssima para nós, e como pelo teu trabalho, por esse programa teu que é maravilhoso. Muito obrigada, doutor Alfredo. Então ficam aí as orientações, né? É importante que a população tenha consciência desse momento que a gente está vivendo da pandemia e também não caia em falsas promessas. Até a próxima!